Sabia que lá no Antigo Testamento já havia uma palavra que dizia que Jesus falaria por parábolas? Lá em Salmos 78, verso 2, que diz assim: Suas parábolas revelam verdades e mistérios profundos. É uma revelação que o Messias falaria com parábolas ao seu povo. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é esse: por que Jesus falava por parábolas? Nós vemos que as parábolas eram figuras de linguagem, muito comum naquela época. E Jesus, ele falava por parábolas a respeito de coisas que aconteciam no dia a dia daquele povo. Eram histórias simples do dia a dia, mas que contavam verdades espirituais acerca do reino dos céus. As parábolas de Jesus são muito conhecidas e pregadas hoje em nosso meio. Muitas delas nos alegram, nos alertam e nos ensinam. E as parábolas foram feitas para o ensino. Mas elas foram feitas somente para isso, somente para nos ensinar? Sim, o ensino faz parte deste propósito. Mas olha o que o próprio Cristo fala a respeito de suas parábolas. Abra comigo a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17, que diz o seguinte: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouviram, de modo nenhum entenderam. Vendo vocês viram e de modo nenhum perceberam, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, o que nós entendemos aqui? Por mais que a parábola seja para ensino dos discípulos, as parábolas também faziam com que as pessoas, o povo, não entendessem. Mas por que isso? Bom, Jesus explicava para os discípulos, mas porque eles estavam sendo preparados espiritualmente. O povo que escutava Jesus era um povo que estava atrás de Jesus por curiosidade. Não era um povo que estavam aberto para o reino de Deus. Era um povo que estava totalmente cego e surdo espiritualmente. E os discípulos foram escolhidos para Deus se revelar a eles. Então, através das parábolas, o próprio Deus se revelava aos discípulos, ou seja, eles aprendiam a respeito das verdades espirituais. Então, as parábolas de Jesus é para quem entendia espiritualmente, porque o próprio Espírito Santo os fazia entender, porque Jesus explicava. Por isso o povo estava cego e surdo, porque estava morto, porque era um povo que estava totalmente morto espiritualmente. Eles eram cegos e surdos espirituais. Aquele povo não poderia compreender. Eles não eram destinados a saber a verdade do reino espiritual, pois Deus conhece a cada um de nós. Os discípulos, eles foram os primeiros a receber do próprio Cristo as parábolas que hoje nós lemos, que hoje nós
ouvimos pregações, que nós refletimos a respeito. Eles foram os primeiros a saber a verdade do reino dos céus. Mas hoje se expande a nós. Hoje nós temos acesso às parábolas e às suas explicações, porque temos o Espírito Santo. O Verbo já se rasgou e todo aquele que está em Cristo, vivo está espiritualmente e pode compreender as verdades do reino de Deus. Então, um conselho: mergulhe nas parábolas de Jesus, porque elas nos alimentam muito espiritualmente. Mergulhe nelas e peça para o Espírito Santo te guiar, porque o Espírito Santo está dentro de ti e ele quer se revelar a ti. Amém. E Cristo quer se revelar a ti. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Comenta aqui embaixo o que tu acha deste assunto. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Aperta naquele botãozinho inscrever-se em vermelho e clica no sininho que toda vez que tiver um vídeo aqui no canal, tu será notificado. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.